Aleluia. Somos convocados para Jesus adorar. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Com a direção de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos se pôr de pé uma vez mais. Quero chamar os professores que vão ministrar a aula nesta manhã para chegar até aqui na frente. Glória a Deus. Irmão Maurício, vem cá fazer essa oração pelos nossos professores. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês têm alguém para o discipulado? Se tiver alguém para o discipulado, o presbítero irmão João está aqui, está encaminhando ali para trás para uma das nossas salas. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar então. Ó soberano Deus, eterno Pai, maravilhoso, nosso Redentor. Aqui nós estamos, Senhor, nesta manhã para buscar um pouco mais, Senhor, do conhecimento, das preciosidades, ó Pai. Aqui está os professores, Senhor, que se dispuseram a estudar a lição, Senhor, a se preparar para passar para os alunos, ó Pai. Agora abençoa, ó Pai, o encontro de cada sala que vai ter, Senhor, dando esclarecimento, revelando, Senhor, e dando entendimento para todos os alunos. Abençoa a tua classe, a tua igreja nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, por aqui poder chegar, aqui poder estar, para exaltar e engrandecer o teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. As salas podem se dirigir para cada um suas salas. Vamos cantar o nosso corinho? Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Amém? Amém. Nosso professor, irmão Jaimir, com toda a liberdade. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta manhã para aprender de mais uma lição, né? Vamos estudar a lição 5, a sutileza, materialismo e ateísmo. Na manhã de hoje, amém? Amém? Amém. São 4, né, irmão? Só para ver se os irmãos estão ligados, se estudaram a lição, bastante gente deu amém, já me deram uma resposta. Mas vamos lá. Nós estamos diante de uma lição, na verdade, a lição por inteira, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós tivemos a primeira lição que foi o ataque contra as igrejas, depois a sutileza e a banalização da graça. E no domingo passado, a sutileza da imoralidade sexual. Então são uns assuntos bem abrangentes, né, para os dias atuais e que a gente precisa ouvir. E hoje nós estamos diante de uma lição, um tema muito interessante, que é a sutileza da normalização do divórcio. Da forma que a gente está vivendo hoje, eu acho muito interessante esse tema, porque talvez se a gente fosse tratar desse assunto em um culto comum, parece que a gente estava escolhendo o assunto para querer falar alguma coisa para alguém, e quando isso nunca foi o nosso intuito, né, de usar o culto para falar alguma coisa para alguém. Mas quando vem o assunto, a gente não pode fugir dele. E no meu pensamento, eu acho que mais vezes, né, essa lição deveria ser repetida, porque cada vez mais o casamento está sendo banalizado e isso está infiltrado dentro da igreja. Mas antes da gente entrar no assunto, o Wilton, faz um favor para mim, coloca Colossenses 6:4. Por que eu quero... É Newton, né? Perdão. Newton. Por que eu quero colocar esse texto, irmão? Nós estamos diante de uma lição
muito polêmica. Essa lição de hoje é polêmica. Eu até, de verdade mesmo, quando eu peguei a lição, né, que eu dei uma olhada nos temas, eu torci para que esse tema não caísse para mim. Torci para que não caísse para mim. Porque eu sei que como é que é a escola dominical, e no decorrer do tempo, no decorrer da fala, algum vai fazendo uma colocação. Então assim, ó, eu gostaria que dentro de pergunta, você está liberado para fazer qualquer tipo de pergunta dentro desse tema, tá? Tem o pastor, tem o Jeff, tem um monte de obreiro que pode responder. Mas colocação, se você vai fazer a sua colocação, seja bem prudente na sua colocação, tá, irmão? Porque uma boa parte das pessoas aqui a gente não conhece, ou não conhece o passado, então a gente tem que falar a verdade, mas ali, ó, 6 e 4, por favor. Quando a gente tem que falar a verdade, mas essa verdade tem que ser de uma forma, quando Tá, daí não é Colossenses, né, irmão? 4, 6 então, vê se é isso, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. 4, 6. Ó, 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como os deveis responder a cada um. Tá? Então, às vezes, você pode ter passado um processo desse, e eu não sei nem como foi esse processo, de repente eu estou colocando a minha ideia aqui, porque eu entendo que é assim. Tudo bem, a gente vai entender a opinião de cada um, mas vamos ter cautela nisso aí, porque nós queremos que todos saiam daqui nessa manhã abençoados, tá? E diante da minha fala aqui, ó, eu não conheço alguns irmãos aqui, se você já passou por esse processo e saiu daqui, não, mas eu acho que o irmão falou uma coisa aqui que me ofendeu, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para falar a verdade, mas que você saia daqui aliviado e não sobrecarregado de alguma coisa talvez até que você não entendeu. Amém por isso? Vamos fazer uma escola assim, que vai ser uma bênção. Então, lição número 4, o tema é a sutileza da normalização do divórcio. O textuário, o irmão pode ler? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus 19. Amém. Verdade prática? O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Vamos lá. A leitura bíblica em casa vai estar em Mateus 19, do 1 ao 9. Mateus capítulo 19, do verso 1 ao 9. Eu vou ler o primeiro e da forma que a gente lê a leitura, né? Aconteceu que concluiu Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. E então chegaram ao pé dele e os fariseus tentando e ele dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. 7. Disseram-lhe eles então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Amém. Então, meus irmãos, primeiro vamos falar aqui da sutileza, né? A palavra sutileza é conduta de pessoas com engano, que levam outras pessoas ao engano, né? Seduz, é a sedução.
a pessoa chega, vai fazendo uma conversa mansa, uma conversa tranquila, uma conversa que não vai ter problema, e de repente você está engodado por essa conversa. E assim é nesse caso do divórcio. Hoje está muito sutil, né? O próprio Estado, as nossas leis começaram a dar todos os direitos, e isso entrou de uma forma sutil também dentro das igrejas. Mas, irmão, não pode haver, não tem como. Desde o princípio sempre houve o divórcio, né? O que a gente precisa deixar claro aqui, e que a gente vai, eu gostaria que você entendesse a lição de uma forma assim, ó, que a gente vai colocar primeiro como era o casamento, como era o divórcio no Antigo Testamento, depois a gente vai passar para o Novo, e depois a gente vai passar para os dias atuais. E talvez nos dias atuais a gente vai fazer uma colocação que vai ser mais simples de nós entendermos acerca do divórcio, acerca do perdão, acerca de ser salvo, tá? O que a gente precisa entender de início, tá? De início, Deus não permite o divórcio. Deus não aceita o divórcio. No princípio, Ele fez para que o homem e a mulher se casassem para nunca se separar, tá? Jesus vem da mesma forma e também não aceita. Abre uma exceção no caso do adultério. Por quê? Porque quando você faz um casamento, você faz uma aliança, um pacto, um concerto. E quando um dos cônjuges trai o seu outro cônjuge, ele quebra essa aliança. Então ali já não tem mais, se quebrou essa aliança com o cônjuge, ele quebrou essa aliança com Deus, tá? Mas vamos devagar, isso não quer dizer que a pessoa está no inferno, tá bom? Então vamos lá. A sutileza da normalização do divórcio. Aqui a palavra normalização, se sabe que tem normalização e normatização. Normatização são leis, são normas, né, como o Estado vai colocar, que agora a lei é essa, então a norma são essas do divórcio. E a normalização é aquilo que se torna normal, corriqueiro, pode fazer, que não tem problema, que ninguém nem se... Por exemplo, um tempo atrás, ou até antes dessa Constituição mudar, pouco se falava em divórcio, né? E se acontecesse um caso, se tornaria um pouco mais chocante. Agora hoje é bem comum. Por quê? As leis hoje nos dão o direito de casar no sábado e se divorciar na segunda. Mas antes também não era assim. Só que isso foi se tornando normal. E foi se tornando normal. Primeiro isso se torna normal no mundo. E depois, com a sutileza, ele vem e entra dentro do povo de Deus, né? Quando o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que é um povo separado, é um povo santo, é um povo zeloso, é um povo puro. Então, por isso que a gente tem que cuidar com essa sutileza. Então, nós vamos fazer a introdução, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o divórcio no contexto bíblico do Velho Testamento, e no Novo Testamento a gente vai voltar para a leitura bíblica em classe, que é bem interessante. O divórcio, a introdução vai dizer assim, ó, o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. E aqui nós voltamos para a verdade prática, porque a verdade prática vai dizer assim, ó, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. O casamento bíblico ele tem que ser monogâmico, ou seja, 2, não é mais do que 2, e homem e mulher. Esse é o bíblico. E o casamento bíblico ele é indissolúvel, ou seja, vitalício. Só a morte pode separar. Esse foi o que o Senhor, nosso Deus na criação, instituiu. Casal sendo heterossexual, monogâmico, sendo duas pessoas de sexo diferente, né? Porque ele quando fez Adão tinha quantas costelas? Eu acredito que o tanto que nós temos. Então cada costela ele podia fazer uma mulher só. Tem um monte aí, escolhe aí para ti, se quiser tudo pode ficar. Mas não, ele tirou uma só mulher dali e deu para ele, ó, toma por tua auxiliadora. Foi esse o princípio do Senhor.
Então, nós estamos aqui a lição dessas três características: heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, outra coisa que ele fez é que o casamento, só a morte os separaria. Amém? Então, essa é a visão de Deus. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos cíveis. Tá? Esse é o divórcio na lei do homem, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. E quando a gente vai entender isso aqui, de contrair um novo casamento ou não, o maior problema aqui não é nem o divórcio. O maior problema é esse contrair um novo casamento. Continua. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-se banal e normal. A presente lição tomará um padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre o assunto. Também se orientará por aquilo que os nossos documentos confessional, a declaração de fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Então é sobre essa introdução que a gente agora vai entrar no divórcio no contexto bíblico do Antigo Testamento, né? Que existe uma diferença. Diz assim, o primeiro ponto, o primeiro tópico aqui, vai falar o seguinte: na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico, já falamos, e vitalício, ou seja, até que a morte separa. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Contudo, em certo caso, o divórcio era previsto, em outros aparece como permissão. Em Deuteronômio 24, o texto afirma de uma das condições do divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão no hebraico eruat dobar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para série de debate pelas escolas rabínicas, que interpretavam de diferente modo. No entanto, fica claro que não se trata do adultério. No tempo de Moisés era punido com a morte. Fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro homem, que nesse caso ele não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo. Mas seu primeiro marido, que ela havia se divorciado, não poderia casar-se novamente. Então, Gênesis 2:24 vai falar quando Deus fala lá em Adão na criação, ali ó: por isso deixará o homem pai e mãe e sua mulher, e tornando-se dois uma só carne. Essa é a família que o Senhor fez. Dois em uma só carne e nada mais. Mas você vai ver depois ali que aconteceu o pecado de que Caim matou Abel, que foi amaldiçoado. Em Gênesis 4:19 já vai aparecer um homem com duas mulheres. Mas se você, Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e a outra chamava Zila. E o segundo caso que a gente vai encontrar vai ser Abraão, que também teve uma segunda mulher. E esse já não é de uma geração amaldiçoada. Mas se tu for ver o contexto, a história de que tudo isso aconteceu, eu não vou aqui falar pormenor, mas você vai entender que Deus fez uma promessa que daria um filho para Sara, que era estéril. Era da vontade de Deus que Abraão tomasse outra mulher? Não, foi uma desobediência. E essa desobediência causou o quê? Até hoje nós temos problema
com aquele povo por causa dessa desobediência. Essa consequência chegou até os dias de hoje e vai perdurar enquanto existir. Entendeu? Por quê? Porque eles fugiram do casamento. Deus aceitou, só que Deus nunca tolerou. Deus nunca tolerou essa prática. E o que acontece? Aquilo que eu estava falando, isso começa no mundo e depois vem para o povo de Deus. E Deus nunca aceitou isso porque o povo dele era um povo escolhido. Ele falou para Abraão: eu farei de ti uma nação. E essa nação, ela tem que ser pura, ela é minha. E não vão, era extremamente proibido que se casasse com outro povo. Só que acontece, o tempo foi passando e cada vez a coisa é aumentando. E o que fazer? Aí vem as leis. Aí Moisés agora vai falar em Deuteronômio 24 acerca do divórcio, como tinha que ser. Era do jeito que ele queria? Não era. Mas, enquanto isso, o povo foi indo na desobediência, foi indo aprontando, foi indo se divorciando, foi indo se casar com outro povo. E qual foi o final deles? Foram todos levados cativo. E quando eles voltam do cativeiro, que a coisa está mais feia ainda. Porque daí lá eles conhecem outros povos e começam a se divorciar com quem era casado e casar com outras pessoas. A ponto de quando eles voltam do cativeiro, se você for ler o livro de Neemias e o livro de Esdras, ali Neemias e Esdras fazem questão que eles se divorciam. Por quê? Porque eles fizeram uma aliança que não era para ter feito. E qual foi? Daí você vai ver, não, mas aqui, ó, Neemias disse que tem que se divorciar, Esdras disse que tem que se divorciar. Mas a ideia é o seguinte: você pensa, vamos usar aqui vamos fazer uma suposição aqui que é mais fácil de você entender. Você pensa, a era do nosso governo anteriores, o que eles fizeram? O nosso Supremo Tribunal Federal, né? Como é que está aqui lá? São tudo pecinha colocada por ele. Aqui lá está poluído. Essa que é a verdade. Então hoje, para limpar, aqui lá só se arrancar tudo. Só se arrancar tudo aqui lá, porque eles são vitalícios. O cargo é vitalício, não tem o que fazer. Então era mais ou menos isso que Neemias e Esdras estão fazendo. Ó. Vocês largam tudo isso aí e vão começar uma nova geração, gente. A gente já veio do cativeiro. Agora vão continuar na mesma pegada? Não. Contemporâneo de Esdras e Neemias, aí vem o profeta Malaquias, né? Que ele já profetiza pós-cativeiro. Aí nós vamos ler o capítulo 2 de Malaquias. Nilton, faz favor, põe para nós aí, para ver o que o Senhor fala para esse povo aí, acerca do casamento e acerca do divórcio. Malaquias capítulo 2. Agora, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento. Pode continuar, vamos ler bastante aí. Se eu não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. 3. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento do vosso sacrifício, e para junto deste sereis louvado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambos lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve à sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, e em retidão da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca, e devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. 8.
Mas vós tendes desviado do caminho, por vós instrução tende feito tropeçar a muito, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor do Exército. Por isso também vos fiz desprezível e indigno diante de todo o povo, que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais, não aplicardes a lei. Não temos nós todos o mesmo Pai. Agora aqui começa. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que serem desleais um para com os outros, profanando a aliança do nosso Pai? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta a oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobri o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. Agora veja isso aqui, Aí pergunta, por quê? Porque o Senhor... Não, aí vem a pergunta, né? Eles perguntam, por que o Senhor não recebia mais a oferta deles? Daí ele vai dizer, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu fosse desleal. Irmão, isso aqui é muito sério. O casamento é uma aliança, é um pacto entre o homem, a mulher e Deus. Você está vendo aqui que o povo voltou do cativeiro, voltou com os mesmos costumes, e o Senhor vai falar para eles: eu fui testemunha com a tua mulher da tua mocidade, com quem te casou, mas você foi desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus nunca aceitou o divórcio, Ele não permitiu. Pode pôr o 15, nós vamos parar no 16. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a desobediência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para a mulher da tua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel faz o quê? Ele odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes. O Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós, mesmo não sejais infiéis. Então aqui nós fechamos um panorama do Antigo Testamento acerca do que o Senhor pensava sobre o casamento e o divórcio. Então, o casamento, ele é monogâmico, é entre um homem e uma mulher, e por Deus não pode ser dissolvido, ainda que as leis da terra dizem que sim, mas por Deus diz que não. Mas vamos para frente, vamos entender agora a prática do Novo Testamento. Vamos lá? Vamos ler o texto aqui, depois nós voltamos para a verdade prática, que ali vai ficar mais claro para nós. O divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivo dado pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive coisa feia, citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, divórcio, é se um dos cônjuges praticou relação sexual ilícita. A expressão relação sexual ilícita traduz o termo grego, aqui está moichamai, mas pode ser moicheia também, que significa adulterar. No texto de Mateus, portanto, seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isto de outra forma,
alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar de novo, comete adultério. A declaração de fé da Assembleia de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo, o fim do primeiro casamento, foi o adultério. Então vamos lá. Voltando para a verdade prática, se você não tem a lição, pode abrir a tua Bíblia no capítulo 19 de Mateus, que nós vamos tentar dar uma explicação para isso aqui. Gente, nós vamos entrar aqui agora, esse assunto vai ficar um pouquinho mais polêmico e mais confuso. Por quê? Porque aqui você vai ter a separação. Você vai ter a separação de um casal crente. Você vai ter a separação de um casal crente que pode ser por adultério, é uma coisa. Você pode ter a separação de um casal crente que não seja por adultério, é outra coisa. Você pode ter uma separação de um casal que ele é crente e ela não, ou vice-versa, que já é outra coisa. Então, vamos prestar bastante atenção aqui para nós não se perder. E assim, se você ler a lição, então já não procure cortar raciocínio para a gente não ter que, já está lá na frente para falar, daí ter que ir, depois voltar, para nós pegar uma linha só. E aconteceu, olha o que diz o verso 1 do capítulo 19 de Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia, dirigiu. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, certo? Qual o discurso que Jesus tinha acabado de concluir? Jesus tinha acabado de concluir o discurso do credor incompassível. E o que Jesus tinha falado acerca do quê? Sobre o perdão. Então, aqui é o primeiro ponto. Eu acredito que foi aqui que despertou essa ideia: por que não perdoar ao invés de separar? Também é bíblico. Por que não perdoar ao invés de divorciar? O apóstolo Paulo disse para que a mulher se reconcilie. Isso, nós vamos chegar lá, Doreen. Calma que nós vamos chegar lá. Nós não chegamos em Paulo ainda, está no segundo ponto. Por que não perdoar? Se o perdão é um mandamento. E se existia tanto amor e agora não consegue perdoar. É para todos? Não é para todos. Um consegue, outros não. Não adianta você dizer que perdoou a traição do seu cônjuge e na primeira desavença você já dizer, não vai adiantar de nada. Aquela Colossenses 6:4, né? Ali diz assim, que cada um tem uma palavra temperada, com temperança, com o casal, um falar com o outro, não discutir. Eu já sempre falo para minha esposa, Graça, não deve ser discussão dentro de casa, porque daí então Deus habita por nós, Deus resolve o problema. Mas a verdade verdadeira é essa, que quando começa a ter desavença dentro de casa, ali já começa a quebra da aliança, tá? Porque a Bíblia diz assim, vós marido, amai a vossa esposa, e vós esposa, honrai o vosso marido. Aí o que acontece? O marido não ama porque o marido não ama porque a mulher não honra. A mulher não honra porque não se sente amada. E aí começa a confusão. Por isso que Deus tem que estar no casamento, irmão. Se Deus não está no casamento, olha, de 100 dura 10. Essa que é a verdade. Ou aqui ninguém está casado aí 10, 15 anos e o casamento foi glória do começo até o fim. A gente sabe que não é. São seres humanos, estão vivendo, tem uma ideia, começa tudo lindo, maravilhoso, o céu estrelado, a lua é linda, mas daqui a pouco vem a realidade, e quando bate de frente com a realidade, as coisas mudam. Mas daí Jesus vem falando acerca do perdão. Aí desperta essa pergunta. Você vai ver que o texto vai dizer assim, e quando ele se dirigiu para os confins da Galiléia, seguiu muita gente atrás dele, e curou ali. Então chegaram ao pé dele o fariseu, tentando. Já começa por aqui. Tentando. Tá? Que essa pergunta aqui, ela não foi uma pergunta porque eles queriam saber realmente como que era o casamento. Porque eles eram conhecedores da lei. Eles sabiam como era o casamento. Eles queriam fazer uma pegadinha para o mestre. Mas só como eles nunca deram uma dentro, não ia ser dessa vez que eles iam dar uma dentro.
Por que eles queriam fizeram essa pegadinha aqui, ó? Eles vão dizer assim, ó, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por que eles fariam isso? Porque nessa época aqui, existia algumas escolas rabínicas no tempo deles, mas duas eram mais conceituadas, que era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Só que Hillel, ele já era um progressista mais liberal. Esse Hillel aqui era avô de Gamaliel, a quem Paulo estudou aos pés dele. E na escola dele, né, os adeptos dele, os alunos dele, ele era mais liberal. Eles vinham, né, usavam aquela palavra lá como coisa feia, do texto de Deuteronômio 24, e eles diziam o seguinte, que por qualquer motivo podia separar. Não tinha muito problema. Não gostou, olhou atravessado, porque era assim, né? Existia vários motivos que um homem pudesse separar no Antigo Testamento. E Hillel seguia essa linha. Já Shammai, a escola de Shammai, já era mais tradicional. Ele já queria que fosse mais reto, que eles analisassem mais para pedir o divórcio. Então, por isso que eles queriam ver aonde que Jesus estava encaixado. Para a escola de Shammai ou para a escola de Hillel. Essa foi a intenção da pergunta deles, porque eles sabiam. Só que eles não esperavam que Jesus ia responder assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido, no princípio o Criador fez macho e fêmea. Portanto, deixará o pai e a mãe e unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. Jesus remeteu os fariseus lá para Gênesis 2:24. Vocês não sabem como é que é? Por que vocês estão perguntando? Aí eles ficaram sem saída. Aí eles foram para onde? Levaram Jesus para Deuteronômio 24. Com mais uma pegadinha aqui. Porque eles vão dizer assim, ó. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separa o homem. Aí eles disseram para Jesus, então por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-lo? Está vendo que eles falam que Moisés mandou dar a carta de divórcio. E aqui que está a pegadinha, mais uma que eles queriam falar com Jesus. Porque é o seguinte, vamos fazer mais uma comparação aqui. Vamos supor que amanhã aqui no ginásio de esporte tem um baile funk, tudo que se usa lá. E eu chego para o pastor e digo, pastor, o que acontece é o seguinte, o cara é amigo meu dali, e ele disse para mim que eram umas 3 horas da manhã, quando o pessoal já estivesse tudo doido, eu fosse lá dar uma palavra para ele lá, uma pregação. Aí o pastor vai chegar e dizer, meu filho, não é momento, lá tem que pregar a palavra, não é lugar, os caras estão tudo drogados, o que tu vai fazer lá? Não, pastor, mas eu quero ir, eu vou, não sei o quê. Ele vai dizer para mim, se tu queres ir, então vai. Mas eu não estou mandando tu ir, tu que está querendo ir. Aí Jesus responde e diz assim, mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Aí Jesus responde para ele assim, Moisés permitiu. Moisés não mandou. Moisés permitiu que você se divorciasse por causa do quê? Por causa da dureza do coração de vocês. Vocês preferiram se divorciar do que seguir os mandamentos. Vocês preferiram se separar, se divorciar, do que atentar para o que Deus fez no princípio, que o homem deveria ter só uma mulher. Tem outra coisa, quando Moisés fez essa lei, permitiu o divórcio, eles estavam no deserto e já era o povo de Israel que Deus queria destruir no deserto, por causa que deixou só os filhos para a próxima geração. Mas o povo de Israel era rebelde, que não acreditava nos milagres, então Deus já disse, não, vou castigar eles no meio do deserto. Sim, foi dentro daquilo que a gente falou. Deus prometeu aquele divórcio tudo lá no meio. Que a gente falou no contexto do Velho Testamento, né? Então, só aqui, para não quebrar a minha linha de raciocínio. Então, Deus fala para Moisés, para os fariseus, Moisés não mandou ninguém fazer isso. Você não vai achar. Vai lá na lei e vê se Moisés mandou vocês separar. Moisés permitiu por causa da dureza do seu coração. Porque o mandamento era que você se separasse, mas ninguém aguenta vocês fazem, acham que tem que fazer, que estão na cabeça, vão lá e fazem.
Aí pronto, aí calou, daí eles não quiseram mais saber. Aí Jesus agora vai dar o parecer dele sobre um casamento e sobre o divórcio à luz do Novo Testamento. Ele, porém, respondendo, disse: não tenho lido no princípio que o Criador fez macho e fêmea? Sim, que diz: portanto deixará o homem sua mulher e serão uma só carne. Assim não são mais dois, uma só carne, portanto o que Deus juntou não separou o homem. Disse-lhe eles então, não, nós já estamos mais na frente aqui, o 9, aí Jesus vai dizer para eles assim, ó: eu vos digo, porém, qualquer que repudiar, tá, a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Essa palavra repudiar, que está na lição, né, que ela no grego ela é apolou, ela fala em desamparar, rejeitar e deixar no abandono. Só que Jesus aqui abriu uma exceção para o divórcio. Aqui aparece uma exceção para o divórcio, né? Que são 3 exceções que a Bíblia dá para o divórcio: o adultério, para separação, o adultério, se o cônjuge abandonar, se eu for abandonado, tem o direito, e a morte. Então são os três motivos, 3 características que a Bíblia nos dá acerca disso. Fora disso, aí a gente vai analisar esse contexto, tá? O 9 vai dizer: eu digo, porém, que qualquer que repudiar, né, ou que abandonar, ou que deixar, ou que rejeitar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição. Aí aqui tem mais um porém. Quando Jesus fala essa palavra prostituição, nós temos a prostituição por uma infidelidade sexual, correto? Eu saio, vou lá, me prostituo com outra mulher, eu fui infiel conjugalmente com a minha esposa, não é assim? Porém, essa palavra prostituição no original, ela está porneia. E a gente, na aula passada que a gente falou aqui sobre a sutileza da imoralidade sexual, a gente viu que essa palavrinha porneia não é só isso, não é só uma traição, não é só uma infidelidade conjugal. Tá? Essa palavra porneia no original, ela quer dizer uma imoralidade sexual. Então, numa geração que se vive hoje, e a gente vê muito e ouve, não só vê e ouve, porque se você tem grupo de WhatsApp, você tem que sair de grupo, você tem que bloquear a pessoa, porque tem pessoas que eu não sei o que passa na cabeça. Mas eles vivem dia e noite com vídeo de pornografia no celular. E dentro desse contexto, essa palavra prostituição está incluindo isso aqui, tá? A porneia é uma imoralidade sexual. É verdade. Então, quando você é imoral sexualmente, você, no pé da letra, está dando direito para que alguém se divorcie de você. Só o pensamento. Às vezes, homens ou mulheres que vêm com costume lá da Babilônia, lá de Sodoma e Gomorra, quer trazer para dentro do casamento, isso aí está dentro dessa palavrinha porneia. Você está sendo, eu estou sendo imoral sexualmente. Então nós precisamos atentar para isso. A gente lê o resumo lá por cima e quer pegar um casal divorciado e jogar lá no inferno, enquanto eu estou sendo moralmente imoral sexualmente. E também, aí o que a Bíblia diz? Que ele vai cometer, que no original a palavra é moicheia, e daí ele vai cometer o adultério. Tá? Então, dentro desse contexto, meus irmãos, a gente às vezes olha muito por fora, pega lá o fulano que abandonou a mulher e separou e aquela toda, faz 50 julgamentos, e nós vivemos dentro desse contexto, tá? Com a imoralidade sexual.
Então, aqui dentro desse contexto que a gente vai ter esses casos. Mas antes de nós analisar, vamos ler o segundo ponto da lição, que vai vir lá o que o irmão Dolino falou sobre o que Paulo fala. No contexto da carta de Paulo, que é o segundo tópico ainda do primeiro ponto, tá? No contexto da carta de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Olha só, o Antigo Testamento, Jesus é para Paulo, o casamento é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outra situação, não contemplada nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre o cristão e o casamento misto, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crente, Paulo diz que se o casal venha se separar, que não se casem de novo, ou que aceite o perdão e se reconcilie. No caso de casamento misto, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonar a esposa, essa não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão. No grego, dedolatai, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Nesse entendimento, é seguido pela declaração de fé da Assembleia de Deus, contudo, somente o caso de abandono a partir do cônjuge não crente. Tá? Então, o que está dizendo aqui o texto que Paulo está dizendo? Eu e a minha mulher somos casados, eu aceito Jesus. Depois que eu aceito Jesus, ela vai dizer assim para mim, ó, ou eu ou Jesus. Eu já vi casal que quando diz ou eu ou Jesus, ele diz assim, não, eu vou Jesus e tudo some na minha vida. Eu não entendo assim. Paulo está dizendo que o não crente que abandona, não crente abandonar. Paulo dá tanta ênfase ao casamento que ele diz assim, antes, no 1 Coríntios 7 ele vai dizer que é para o homem ser marido de uma única mulher, e logo na frente ele vai dizer o seguinte, se você quer ter um momento de intimidade com Deus, que seja no jejum, na oração, você quer se separar de alguma coisa que satisfaça o teu corpo, você vai lá, entra num consenso com o teu cônjuge, vê se você pode se apartar dele por um tempo, aí você faça isso, só para ver a importância que ele dá no casamento. Porque tem gente, vou jejuar, e vou orar, e o cônjuge fica lá, meio na carne, o que vai dar? A verdade é que a pessoa que ela se volta para Deus com jejum e com oração, é claro que a natureza dela vai morrer. É óbvio que vai morrer. Mas e o cônjuge? Nós somos uma só carne. Então nós temos que pensar no todo. E Paulo dava tanta ênfase para o casamento que ele disse, antes de vocês fazer isso, converse com o seu cônjuge, se você pode se separar por um tempo. Aí você vai e você faça. Então assim, se nesse caso eu fiquei crente e a minha mulher não quis ficar crente, a Bíblia não me dá esse direito de eu abandonar. Não, abandonei minha mulher por causa de Jesus. A Bíblia diz que a mulher ganha o marido calada. Tá? Quanto tempo o senhor foi crente e a sua esposa não, irmão Cláudio? 10 anos. 10 anos. A minha mãe ficou crente, e na época, que era há 60 anos atrás, você sabe que não era como hoje ficar crente, ficar feliz, estar na igreja. Era uma rivalidade muito grande. Então as irmãs dela chamaram o pai e disseram, pega essa mulher, não tem outro jeito, dá uma boa surra nela, manda ela criar vergonha na cara, aquela salva onde ela foi criada. E a mãe, o pai não fez nada, é óbvio, e a mãe se calou, só orou, só orava. E ela ficou 8 anos assim, porque o pai era meio de tomar uns golezinhos, e de noite chegava ao trabalho, ia para o bar, tomava uma cachaçinha dele, vinha, dormia, não era de incomodar, mas tomava, vivia no botequinho. E ela disse que um dia ele chegou, depois de 8 anos, já tinha tomado o golinho dele, sentou na mesa e disse assim, faz uma oração por mim que eu quero ficar crente também. Daí ela olhou, ela disse assim, que sem fé nenhuma,
Ela disse: ele está tirando uma de mim, está tirando uma da minha cara para me orar por ele, depois ele vai rir de mim. Mas eu vou orar, mesmo sem fé eu vou orar. Ele quer aceitar Jesus, eu vou orar. E ela orou por ele, e ele serviu a Deus por mais de 50 anos. Por quê? E se ele inventa de falar uma coisa para ela, não, eu vou te abandonar porque eu quero Jesus agora e não te quero mais. Podia ter sido uma alma que nunca encontrasse Jesus. Então, irmão, vigie. Se você já está casado e você encontrou Jesus, você pode continuar. Meu marido não deixa eu ir para a igreja. Não tem problema. Vai orando, que uma hora as coisas dão certo. Outro dia eu vi um testemunho de uma mulher que veio para o pastor, porque eu vou me separar, porque o meu marido não dá, eu quero ser crente, ele não deixa, isso, aquilo e outro. Aí o pastor disse: porque ele chega em casa bêbado, quer brigar, não quer que eu venha na igreja. Aí o pastor disse assim: não, então tu faz o seguinte, essa noite quando ele chegar bêbado, tu vai lá, chama ele, bota ele na cama, lava os pés dele, se tu precisa dar um banho nele, e assim ela foi fazendo, 1 noite, 2 noites, 3 noites. Quando chegou um dia, ele disse assim: o que está acontecendo aí? Que se eu chegava em casa, tu só reinava, agora tu estás aí querendo lavar meu pé. Daí ela disse: eu fui conversar com o meu pastor e ele disse que era para mim lavar teu pé quando chegar. Daí ele disse: eu quero conhecer esse cara. Quem é esse cara? Eu quero conhecer ele. Então vou na igreja conhecer ele. Ele foi na igreja com ela, chegou lá, o pastor pregou, no final do culto ele aceitou Jesus. Entendeu? Então assim, primeiro o casamento. Tá? Aí Paulo vai dizer assim, se você aceitou Jesus, aí o teu cônjuge que não é crente diz assim, tu aceitaste Jesus, então a partir de hoje, tchau para ti, eu estou vazando. Aconteceu que quando comecei a ler a Bíblia, nem conhecia a igreja crente, nem sabia o que era crente, nada. Comecei a ler a Bíblia, Jesus me abriu a Bíblia, aí eu só comecei a falar para ela que acontece o seguinte, que nós temos que procurar uma igreja que batiza nas árvores, que eu batizo... Acelera, meu domingo, é 10 horas. Aí o que aconteceu? Larga a Bíblia, senão eu vou te abandonar. Só mudar, falar em procurar uma igreja que era católica, daí. Então a religião é a mesma coisa do divórcio. Eu depois compreendi que o divórcio nas igrejas tradicionais, nas religiões católica, luterana ou igrejas que batizam criança, não batiza de grande, não é válido o casamento. O divórcio lá é válido. Tá, aí já é outro assunto, nós vamos partir para a criança e não vamos parar longe. Vamos continuar aqui para nós concluir, porque eu quero falar algo mais importante aqui. Só um pouquinho, Luiz. Na igreja nossa evangélica, aí tem o valor perante Deus, o temor a Deus, porque é o ensino certo. Sim, nós temos que ir pela Bíblia, né? Não adianta nós pegar base, experiência de religião, que daí não vamos chegar a lugar nenhum. Então, voltando aqui para que Paulo diz, se esse homem ou essa mulher te abandonar, você está livre da servidão. Tá? Você está livre da servidão. E ele vai dizer, por que você está livre da servidão? Se ele abandonou, ele te deixou livre. E como tu vai saber, né? Ele não saiu de casa, tá, irmão? Ele não vai sair de casa. Como que tu vai saber se esse homem um dia vai querer Jesus? Como tu vai saber que essa mulher vai querer Jesus? Ele tomou o rumo dele e te deixou livre. É isso que Paulo está dizendo. Só que, quando Paulo fala isso nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 7, se tu for olhar o verso 39, ele deixou livre. Vamos botar aqui um casal, era uma mulher e o homem não crente sair de casa. Aí ele vai dizer, você está livre para casar, tá? Porque ela foi abandonada, ali foi quebrada uma aliança, tá? Já não tem mais aliança, foi quebrada. 7:39. Foi quebrada uma aliança ali, daí ele dá até o direito a casar. Ali, a mulher que está ligada, é o mesmo texto lá que Paulo está falando aqui de 1 Coríntios 7. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo falecer o marido fica livre para casar com quem quiser, certo? Mas somente no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Não vai querer arrumar um descrente para a tua vida. Agora você é uma pessoa crente que serve a Deus, vai arrumar uma pessoa crente. Tá? Então agora, irmão, nós vamos voltar um pouquinho, vamos sair do texto de Paulo, vamos voltar lá para o texto de Jesus, porque eu quero deixar isso aqui bem claro, ainda que o texto não é claro,
mas eu quero chegar a uma conclusão do seguinte: por quê? Porque, pelo tudo que a gente viu até agora, o casamento é monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Você não pode trair, você não pode separar. Então, se isso acontecer a traição, você está livre para casar de novo. Fora disso, se você se separou, você pode até separar, certo? Está aqui, eu estou casado aqui, essa aqui é a minha esposa, casei. Não traí, mas não deu certo, nós fizemos separar. Separou, ela foi para lá e eu vim para cá. Como vai funcionar isso? Só Deus sabe. Mas até aqui a Bíblia é muito clara. Você pode separar, você pode se divorciar. Não deu, não deu. É aquilo que a gente falou. Se o imã não está batendo, já começa uma quebra da aliança ali. Então não adianta você viver se degladiando dentro de casa se não deu para viver. Até aí a Bíblia é clara e não dá nem parecer. O grande problema é quando eu caso de novo. Tá? Porque a Bíblia diz assim, que é melhor, pode ser melhor, se você quiser casar, vai lá te reconcilia com ela de novo, se tu é crente. Agora, não vai arrumar outra. Aí Jesus disse, por quê? Se eu arrumar outra, o que acontece comigo? Eu adultero. Só que aqui, irmão, a gente não quer, não é que a gente não quer abrir brecha para a lei, mas assim, eu quero ver se você vai entender o meu raciocínio. Por isso que eu falei de início. E por que eu falo? Eu vou falar o seguinte, então o casal casou de novo, adulterou, pode abandonar que está no inferno. Não é isso a visão de muitos? Casou, separou, tudo bem, está separado, um para o lado, outro para o outro, sem marido, sem mulher, está salvinho da Silva. Quando eu caso de novo, contraio um novo matrimônio, eu vou adulterar. A Bíblia também é bem clara nisso. Não tem por onde dizer, eu não adulterei, porque por causa. Não. Se eu me separei, eu era crente, como eu sou hoje, sou crente, eu me separo da minha mulher e contrai outro casamento, eu adulterei. Não interessa para o pastor o que ele é. Ele é um adúltero, adulterou. A Bíblia fala, não tem por onde escapar. Essa é a verdade e você não tem o que fazer. Agora, o grande problema aqui é acerca do perdão dessa pessoa. Por que eu falo isso? Porque o texto é muito claro, diz assim, aquele que casa de novo, adultera. Então, eu não posso pegar esse texto e interpretar, aquele que casa de novo, vive eternamente no adultério. Entendeu? Irmão, então está fazendo apologia para o divórcio? Não. Preste atenção, a Bíblia é clara que você não se divorcie. E se você divorciar de novo e casar de novo, você adultera. Mas e agora? Adulterou, não tem mais perdão? Não tem perdão para adultério na Bíblia? Mas olha o mundo que casa e faz do outro. A pergunta é, Dolino, não tem perdão para adultério na Bíblia? Só no civil lá eles casam. Amanhã eu me desentendo com o Gessé, matei. Eu sou um assassino. Eu sou um assassino. Se eu aceitar Jesus, me arrepender do meu pecado, eu tenho perdão ou não? Eu sou um assassino ou sou um ex-assassino? Não, eu sou crente. Você vai ter as consequências. Não podemos. Tá, mas então eu não vou ter mais perdão se eu matar um, nunca mais tem perdão? Então tá, tem perdão. Não vamos complicar, vamos ser rápido porque já é 10h15. Eu sou um assassino, eu matei, eu me arrependi, eu tenho perdão. Só que isso não, eu não vou ser ex-assassino, eu sou um assassino, eu matei. O cara está morto, O cara está morto, eu sou assassino. Agora, o meu perdão com Deus é outra história. Agora vem cá, então eu adulterei. Porque a Bíblia não está dizendo que você vive eternamente no adultério. Presta atenção, está no presente. Aquele que casa de novo, adultera. Irmão, mas eu não entendo assim. Eu entendo que quando ele vive com a mulher, ele é um adúltero. Amém. Tem interpretação para isso também. Você pode entender assim.
Porque parece que do jeito que eu quero falar, eu estou fazendo uma apologia para que então se divorcie. Mas a gente precisa entender uma coisa, irmão. O divórcio, a gente não vai chegar lá, ó. Mas vai ter ali o divórcio legal e moral, e a gente vai ter na lição um olhar pastoral para o divórcio. Por quê? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Aí a gente pega esse divórcio, essa separação e esse casamento de novo, bota tudo dentro de um saco, amarra como assembleano e ó, pro inferno. Aí o que eu estou fazendo dentro da igreja? Querendo jogar a pessoa no inferno. Aí uma pessoa vem na escola dominical, já tem problema, não, vai embora, porque o irmão disse lá que quem divorciou e casou de novo conta a Bíblia. Mas quem que não era? E daí? Essas pessoas estão perdidas, estão no inferno, Jesus não morreu por ninguém. Então, irmão, que fique bem claro, nós não somos donos da verdade. A Bíblia diz que quem casar e se divorciar e casar de novo, comete adultério. Agora, deixa eu falar uma coisa bem, bem simples aqui para você entender, para ver como às vezes a nossa mente engana. Se a minha mulher, por exemplo, morrer, eu estou livre para casar de novo, sim ou não? Eu vou lá, contraio do matrimônio, venho aqui, dou aula, sou obreiro, está tudo legal. Mas acontece o seguinte, eu sei, na verdade eu estava doido que ela morresse mesmo. E ela já tem uma pressãozinha alta. Aí eu pego, se ela morrer, eu estou livre para casar com outra. Então é o seguinte, vamos aumentar aqui um sal no feijão, vai incomodar bastante ela, porque essa pressão vai morrer, essa pressão vai aumentar, o coração vai disparar e ela vai morrer. Dito e feito. Morreu, veio aqui, enterrei, estou aqui bonitinho. Eu sou salvo? Não, mas eu, moralmente, eu estou certinho com a Bíblia, não estou? Cuidado. A Bíblia diz, enganoso mais que todas as coisas é o coração do homem. Tá? Então, nem tudo que está por fora é perfeito. Deus, Hebreus 4, 13 e 4, vê se é isso. Ou é 13 e 4 ou 4 e 13? Põe aí 13 e 4 primeiro. Para nós concluir que nós temos já foi. Ficou a lei moral e... Não, 13 e 4. Aqui, ó. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Amém? Bem como um leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, irmão, não cabe a mim e não cabe a ti ficar julgando adúltero no inferno. Tá? Separou, casou de novo, adúltero, está perdido, está no inferno. Não cabe para nós, tá? Deus o julgará. Agora eu te pergunto, todo mundo que vai para o tribunal e é julgado, ele é condenado? É condenado? Então, vamos deixar para Deus isso aí? Eu fui claro, irmão? Tem alguma dúvida? Pode falar, pastor. Glória a Deus. Foi perfeita a aula. Só que a Bíblia é bem clara, o que é pecado, o que não é pecado. Então, nós não temos poder, como foi falado, para ser juízes. Cada um tem que cuidar de si próprio. Aquele que aponta o dedo, quer tirar um cisco do olho, se ele observar, ele tem uma trave. Perfeito. Só que, se existe a Bíblia, é para nos informar e nos alertar. A Bíblia fala que diante do Senhor, quando o Senhor foi crucificado, tem 2 ladrões, Aí entra no que tu falou. Se tu estudar quem era digno de ser crucificado, era maior as barbaridades que faziam. A crucificação na época era a maior humilhação. Era o cara dizendo, o cara é um Zé Ruela mesmo, o cara fez de tudo que não podia. Por isso que jogaram Jesus lá na cruz do Calvário. A Bíblia fala que ousou tirar uma coisa, tirar
tiramos sarro de Jesus, vamos dizer assim, popularmente falando. Tu é Deus mesmo, né? Tira nós daqui, vamos para a galera, como diz o pessoal. Agora o outro não, o outro se humilhou, pediu misericórdia e disse, eu sou digno de estar aqui, tu não é. Aí o que Jesus falou, o último momento, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então tudo isso é verdade. Só que nós não podemos vacilar com a Bíblia. Se a Bíblia diz que é pecado, seja o culto, porque tem muito pecado no culto na igreja. Isso que diante do Senhor haverá muitas surpresas, né? Tem muita gente vestida de santo e é o diabo. E tem gente que é todo virado e tem um coração bom, só que ele precisa, às vezes, de uma oportunidade, ou tem a oportunidade e não está aproveitando. Então, nós temos que observar tudo isso aí. E sempre colocar em mente, porque às vezes a gente quer tampar o sol com a peneira, a gente quer falar, quer tirar todo mundo do inferno. Não. Quem realmente não observar a Bíblia, não entrar dentro daquele contexto ali, os motivos de separação, ele não está no inferno, mas ele tem que vigiar. Sim, até porque, né, pastor, desde o início a gente falou, né? Desde a criação com Deus, com Jesus, com Paulo, a Bíblia é muito clara. O divórcio não é da vontade de Deus. Jesus fez o homem, Deus fez o homem para ser casado com sua mulher e não separar. Fique claro isso. E aquele que separar e casar de novo, a Bíblia diz que comete adultério. Agora, a minha colocação daqui para frente foi o seguinte: não julguem quem separou, não julgue, não é não. Paulo que diz assim, quando você julga, você já não é mais observação da lei, você já é juiz. E juiz não é para nós. Então, acho que ficou bem claro aqui que casamento é um só. Deus não permite, aliás, ele disse que ele odeia o divórcio. Jesus disse que aquele que separar e casar de novo comete adultério. Agora, daqui para frente, como o pastor falou, a responsabilidade de cada um. Cada um vai se julgar e conversar com Deus qual era, na verdade, a sua intenção. Porque se eu me separo, vamos separar, porque isso é adultério tem perdão, dentro daquela linha, adultério tem perdão e eu está na cara que eu não sou perdoado, está na cara. Existe o perdão da intenção do nosso coração e aquele que eu já faço achando que sou perdoado. Só que assim, a gente pode tentar convencer um homem, só que Deus conhece o profundo do coração do homem. Era outro caso que a gente ia falar, o horário está avançando. Além de você forçar a pessoa a morrer, existe pessoa que trama uma traição para ficar livre. Casamento, um dos cônjuges trama a traição para o seu cônjuge, prepara um homem ou prepara uma mulher para o seu cônjuge. Não, se ele cair, eu estou livre. Aí você acha que adianta ficar sozinho? Olha a intenção do coração dessa pessoa. É mau? É maligno? Aí fica ela com Deus também para ser salvo. Amém? Posso fazer uma oração, pastor? Traição é Judas. Eu conheci um casal nosso, muito amigo nosso, Itajaí. E ela foi para a igreja, aceitou, foi para a igreja. E dali ela começou a ser muito fanática pelas coisas de Deus. E foi se afastando do marido. E tudo para ela era pecado. Tudo era pecado. E aí o Vili, que é o esposo dela da vida, aí foi se afastando também dela, né? Porque para ela era tudo pecado. Até sexo era pecado com ele. Aí chegou um tempo que ele não aguentou mais, né? Sim. Aí ele entrou em conversa com ela e aí falou para ela, disse, olha, como está o nosso casamento, não vai dar mais certo. Porque você está se afastando de mim cada vez mais e eu sou um homem. Né? Ou você aceita, né, as condições, ou então nós vamos separar. Infelizmente ela estava fora do contexto bíblico. Eles se separaram. Separaram. Ele Por foi quê? embora e já casal, já de idade, com 3, 4 filhos já casados, netos. Irmão, isso acontece muito. Ele agora vive com outra
E ela em casa sozinha. Na verdade ela expulsou o marido, né? Não foi que ele quis ir embora, ela expulsou. Porque o Paulo só, a mulher não tem direito ao seu próprio corpo e o marido também não. Isso tem que ficar bem claro para que seja entendido. No caso, ela se privou de servir o marido. Se ela não entende, ela fez um pecado tanto quanto. Ela foi né? fanática. Vamos ficar em pé então, irmão? Vamos fazer uma oração? E assim, irmão, uma coisa que estava na lição ali, mas o tempo correu, preste atenção. Se você tiver qualquer problema no seu casamento, a lição vai falar disso. Procure um conselho pastoral. Tá? Procure um conselho de quem está preparado para te aconselhar. Não vai atrás da tua irmã, do teu irmão, porque a tendência vai ser sempre puxar para o lado. Não, tu está certa mesmo, ele está errado, vai embora. O que mais acontece? Por quê? Porque vai atrás de quem gosta. Não, eu gosto, vou lá ver o que ele diz para mim. É claro que vai dar um conselho. A pessoa não tem maturidade? Não é um conselho. Não, te separa mesmo, boba. E outra coisa, irmão, pessoa separada, vivendo na desgraça que eu conheço e dizendo assim, ó, meu Deus, melhor coisa que eu fiz, usada pelo cão mesmo, melhor coisa que eu fiz, foi separar. Porque aquela peste só me incomodava, agora está uma benção. Está uma benção. É verdade, tem que ficar esperto com tudo, né, pastor? Vamos orar então, meus irmãos. Deus e Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos por essa aula. Obrigado, Senhor, por abrir e clarear o nosso entendimento. Deus, eu te peço nesta manhã, guarda o meu lar, guarda a minha família. Guarda a família, Senhor, de cada irmão que chegou aqui nesta manhã para ouvir a Tua palavra. Senhor, falamos do Teu amor, falamos acerca, Senhor, do princípio, como Tu queres que seja uma família. Porque Tu uniu dois, um homem e uma mulher, para ser uma só carne, e até que a morte os separasse. Deus, e aquele, Senhor, se por algum acidente de percurso em sua vida, tiveram, Senhor, alguma dissolução em seu casamento, ó Pai, mas que nesta manhã eles possam entender e reconhecer, Senhor, que Tu és um Deus perdoador e que Tu venha ter misericórdia de cada vida, Senhor, e que esse arrependimento venha de ser de coração, porque Tu não tem prazer que nenhuma alma, Senhor, se perca, mas que todos se salvem e estejam contigo. Esse é o meu pedido nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Um dia comi um camarão, outro dia comi